Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos confinados em casa, na quarentena, obedecendo aos pais para que não saiam de casa e assim com isso nós possamos estar voltando às nossas atividades normais, presenciais, o quanto antes. É imprescindível agora, principalmente essa semana. Mas, ao mesmo tempo, a nossa vida não pode parar. Nós temos os recursos, né, é, na escola que nos permitem continuarmos com os nossos estudos da melhor maneira possível. Então, agora, a partir de agora, é o EAD, que é o ensino à distância. É, Preciso ser bem breve, rápida, porque não dá para ter uma videoaula de 50 minutos, mesmo porque senão a plataforma hoje está o caos, né? Inclusive a gente fala assim que vai entrar em colapso até mesmo a internet, porque não suporta todos esses acessos. E a plataforma plural do ângulo, ela é suporte do Brasil todo. Todos os alunos, a partir de hoje, estão recebendo as atividades via plural e eles não têm esse suporte todo, porque não imaginavam que ia acontecer isso. Então, a gente precisa ser breve. Ontem eu enviei os slides do capítulo 3, enviei também o resumo, coisa que eu já tinha encerrado com vocês, mas agora, né, a história é outra, então eu enviei, mas não fica contente não, porque não vai continuar. Enfim, foi o módulo 3, a Primeira República no Brasil, certo? Pedi para vocês fazerem os exercícios do rumo ao ensino médio, coloquei na plataforma, tá? Tem muita gente que não está conseguindo acessar. Vocês vão fazer tanto na plataforma quanto na apostila. Tem que ter, por quê? Se não conseguir na plataforma, avisa. Faz na apostila, coloca o nome em cima de vocês na apostila, lá na página, fotografa e manda no Google. É uma forma de vocês se certificarem, documentarem de que vocês fizeram a tarefa, a atividade. E assim também conta como atividade, como aula, e aí a gente não tem tanto prejuízo. Então, de qualquer maneira, acessou a plataforma, conseguiu fazer, enviar, na apostila também tem que fazer. Só vai fotografar quem não conseguiu enviar. Então aí pega, fotografa lá, ó, Mônica, eu não consegui enviar, não consegui. Tá, legal. Eu pego, vou ver a tua apostila que você fotografou dos exercícios, legal, anoto aqui. Fulano de tal? Ok, tá feito. Então, é uma situação diferente que a gente vai ter que se adequar. Ok? Bom, essa aula, pra gente só caracterizar, eu já expliquei esse capítulo, vocês já sabem o que foi a Primeira República, mas vamos deixar aqui como uma revisãozinha para a gente dar continuidade aos estudos, porque não dá para ficar parado, né? Então, só relembrando, a Primeira República, ela aconteceu em 1889, Deodoro da Fonseca proclamou a República e ele era do exército, era um militar. Logo depois Floriano Peixoto que o sucedeu. Então os dois primeiros presidentes militares foi chamado do quê? República da Espada. Foram governos mais autoritários, centralizadores, e como todos os períodos do Brasil, mesmo monárquico, colonial, sempre teve os grupos defendendo seus interesses, lógico, né? E na República não foi diferente.
as oligarquias, os cafeicultores, fazendeiros da terra, querendo então que tivesse mais liberdade para negociar os seus produtos e poder estar participando também da vida política do país. Os grupos urbanos também querendo liberdade de expressão e também participar, aqueles mais radicais querendo até a participação do povo. A gente sabe que a Primeira República, os movimentos da Primeira República, elas foram tratados, os acordos, pela elite. O povo mesmo não sabia de nada. Sabe, eles, no dia da proclamação, eles acharam que era uma marcha militar, não estavam entendendo o que era que estava acontecendo, porque foi um grupo que fez todo esse movimento e acabou mudando a política do Brasil. Então, foi estritamente elitizada. Bom, e aí os governos, né, enfrentando alguns problemas. O café, vamos falar do café primeiro, né? Estava tendo problemas porque estava sofrendo concorrência com outros países do mundo, e aí com isso o preço caiu. Os cafeicultores, o que fazer? Ao mesmo tempo, as pequenas indústrias, bem fabriquinhas, né, ainda estavam assim bem num ritmo muito lento, mas também estavam os grupos reivindicando alguma ação do governo para que estimulasse a industrialização. Enfim, os partidos políticos, né, todos eles assim querendo algo mais dos presidentes, né? Então, e aí os presidentes não querendo assim dividir tanto o poder, então por eles serem mais serem militares, né? Vamos dizer assim. Os cafeicultores, vamos dizer falar como a situação que estava, estavam bastante revoltados em relação à Lei Áurea, que tinha sido assinada pela Princesa Isabel. Na verdade, não é porque ela era boazinha, né? Assim, ela foi pressionada. O Brasil foi o último a libertar os seus escravos. E aí, o que fazer com a mão de obra? Era basicamente mão de obra escrava. De repente, os fazendeiros se viram assim, sem mão de obra, e aqueles escravos que estavam ali também perdidos, porque onde eles iam trabalhar? Como eles iam se sustentar? Uma vida toda de trabalho em troca de abrigo e alimentação. Então, muitos fizeram acordos com seus antigos senhores, né? Eu continuo trabalhando aqui, o senhor não precisa me pagar, mas pelo menos dar pouso e comida para que eu continue, porque senão não tem condição. Agora, muitos foram embora, abandonaram, foram para os quilombos, enfim, foram tentar a sorte, tentar a vida. Enfim, os poucos que ficaram não eram suficientes para que eles pudessem tocar os cafezais, né? Mesmo porque na época ainda não era mecanizado, então a mão de obra era importante. E foi aí que entrou, né, a questão da imigração italiana, japonesa, né, a imigração europeia, asiática para o Brasil, porque eles entendiam, né, da agricultura. Mas, enfim, então era já um problema sério que os cafeicultores a agricultura estava enfrentando. O preço, que também sofria concorrência e não tinha como escoar aquela produção, ou seja, vender todo aquele café
o que fazer. Então, o povo, pouco se fazia, né? Pouco se dava palpite, eram mais as pessoas, os nobres, né? Vamos dizer assim, a classe social mais dominante. Mas, enfim, a partir do momento em que se teve se proclamou a República no Brasil, precisou-se mudar uma série de coisas. A primeira coisa, a Constituição. Porque ela era monárquica, vitalícia, poder moderador, que era o quarto poder. Então, tudo isso tinha que ser mudado. Então, mudou-se a Constituição, tirando o quarto poder, colocando como república federativa, o voto, enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe que são necessárias para um país caminhar, ser administrável, né? É claro que, neste caso, a Constituição era muito bonita. No papel, o papel aceita tudo. Porém, o direito ao voto. Você começava, todos têm direito ao voto, porém, quem não é alfabetizado, está fora. Quem era ex-escravo, está fora. Mulheres estão fora. Acima de as pessoas acima de 18 anos que preencheriam esses requisitos, somado isso do total da população brasileira na época, dava o quê? 10%. Ou seja, a elite, né, dominando as eleições e as decisões. O símbolo nacional, a bandeira, que teve que ser ajustada nos moldes de uma república federativa, e a escolha de um herói, que foi Tiradentes. Mas Tiradentes, a Inconfidência Mineira foi tão mais importante do que a Inconfidência Baiana, a Conjuração Baiana? Não. Porém, era uma elite que participou da Conjuração Mineira, né? Já a baiana foram as pessoas, as camadas populares. Então, daí, quem é que eles escolheram? Sendo que quem escolhia era a elite elementar. Então, escolhido tudo isso, tocou-se para frente a administração pública, tá? A República da Espada, a República Cafeeira, qual foi? A Espada, como eu já disse, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, foram os dois primeiros. Primeiro, Deodoro da Fonseca. Depois, Floriano Peixoto, Espada por ser militares. A República dos Cafeicultores. Bom, na República, a gente chamava de República do Café com Leite, né? Que se tornou o quê? Foi um revezamento, um período em que o Brasil, ele revezava a política, os poderes. Então, um mandato seria os mineiros, com o leite, que era o principal, a produção deles era o leite. São Paulo, com a cafeicultura, café. Então, República do Café com Leite. Então, dá para entender. Nesse período também, nós tivemos o período da borracha na Amazônia. Como o mundo estava se desenvolvendo na tecnologia, a borracha para fazer pneus de carros, na industrialização, então lá na Amazônia foi o local ideal para que expandisse a plantação da borracha, né, as seringueiras. E foi realmente um período de muito desenvolvimento para a região norte, a Manaus, Belém, tanto que tem construções da época colonial maravilhosas lá. São cidades muito bonitas, que foram construídas, né, desenvolvidas naquele período. Depois, com o tempo, o que aconteceu?
entrou em decadência por conta novamente da concorrência no mundo. Claro, a concorrência existe e quem não souber administrar direito vai ficar para trás, foi o que aconteceu com o Brasil. Então, outra tentativa de desenvolvimento para o Brasil que foi frustrado. Bom, na política dos governadores, né? Eles então fizeram o quê? Criaram a Guarda Nacional. Então, cada local, cada região do Brasil, eles escolhiam um fazendeiro. Geralmente, os fazendeiros assim que tinham um conhecimento, uma importância grande para a região. Eles os nomeavam como coronéis, que eram como chefe dessas tropas, né? E aí onde aconteciam as coisas assim não tão boas. Por quê? Esses coronéis, eles acabavam administrando em causa própria. Como assim? Se alguém fizesse alguma coisa que não era do interesse dele, ele perseguia, ele mandava prender. Então, essa patente dele de coronel o fazia ainda ser mais poderoso ainda, né? E influenciar. Tanto a influência que eles tinham nas épocas das eleições, né? Então, o que acontecia? Eles indicavam um representante a qual eles tinham simpatia, era da elite, para os governos. Aí os governos federais se acolhessem o pedido, né, ou mesmo a indicação deles, tudo bem. O voto, ele não era secreto. Muitas vezes, então, o que o coronel fazia? Levava, né, os seus correligionários, vamos dizer assim, até os eleitores, até a cidade, pagavam almoço, aquela coisa toda. E em troca ele tinha que votar naquele indicado por ele. Bom, enfim, então a gente chamava assim, voto de cabresto, ou seja, você vai votar naquele que eu quero. Ele reunia no dia das eleições várias pessoas no mesmo lugar, que era a política do curral eleitoral. Então ele ficava ali aquelas pessoas para depois irem lá e para votarem naqueles que eles queriam, gostariam. Bom, mas e aí, se alguma região elegesse alguém diferente a qual o coronel, o governo queria? Eles então organizavam as comissões para investigar o eleito. É lógico que essa comissão verificadora de poderes, é lógico que ela ia plantar provas que não eram boas para aquele candidato que foi eleito. Então se fazia o quê? Anulava-se aquela eleição e já indicava, ou às vezes fazia novamente a reeleição. Mas enfim, trocando em miúdos, era aquele que eles queriam. Então não tinha muita saída. Bom, quanto ao desfecho do café, como eu falei, estava sofrendo uma concorrência muito grande com produtos de outros países asiáticos, no caso, por exemplo. E aí os fazendeiros fizeram o quê? Começaram a pressionar o governo. O que fazer, e com isso eles fizeram foi chamada de Convênio de Taubaté. Já no início do século XX, na primeira década de 1900, fizeram essa convenção no qual o governo se responsabilizou pela produção do café. Como assim? Ele comprava a produção, os excedentes do que os fazendeiros tinham vendido e tinha sobrado, ele comprava. Ele estocava e aí, com o intuito do quê? De não derrubar o valor da saca. Quando tivesse mercado para frente, daqui a algum tempo no mundo, então o Brasil, o governo venderia esse café, que já era dele, e pagava o fazendeiro.
Acontece que o Brasil não tinha tanto dinheiro assim. Ele acabou se endividando. O pouco que ele tinha, ele deixou de investir na infraestrutura para o povo brasileiro, e aí foi um tiro no pé que ele se deu por conta desse protecionismo em relação aos fazendeiros. Então, em 1906 aconteceu isso, esse convênio que colocou em xeque as verbas, o Tesouro Nacional, porque ele jamais poderia ter feito isso. E em troca disso ele pediu, vocês então não expandam a produção de cafeeira, já que a gente vai tá comprando. Só que os fazendeiros, lógico, se a compra do café era garantido pelo governo, quanto mais ele produzisse, mais ele iria ganhar, sem precisar ficar procurando para quem vender. Então, eles continuaram a expandir a produção até que o Brasil não deu mais conta e aí proibiu de vez o aumento da produção. Mas, com isso, o que aconteceu? O Brasil ficou muito endividado, porque ele teve que contrair empréstimos para poder fazer isso. Então, foi uma medida de proteção aos fazendeiros que ele não deveria ter feito, mas fez. Então, a Primeira República termina dessa maneira, de uma forma que o Brasil, numa crise danada, devendo, concorrência para todos os lados, seja do café como da borracha, e sem uma solução para ele colocar então o Brasil no rumo correto. Gente, espero que vocês tenham relembrado da aula. Eu termino aqui só lembrando, quase que diariamente, ou pelo menos segunda, terça e quarta, a qual eu tenho aula com vocês, seja de história ou filosofia, estarei postando para vocês. Façam as atividades, vão tentando lá acessar a plataforma, porque ela está sobrecarregada mesmo, ela está com dificuldade. Não conseguiu? Entra, vai no grupo, pede ajuda, eu mando o arquivo, vocês vão fazer, faz na apostila de qualquer maneira. Se for a atividade da apostila, vai ter que fazer na apostila e no site, não tem essa, vocês têm tempo agora, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus, façam a quarentena direitinho para a gente, quanto antes, estarmos nos encontrando, ok? Beijos!